Curso de Formação Superior de Professores. UAB. UFMG. Módulo 5. Volume 4. Alfabetização e Letramento. Fundamentos Teóricos. Autor: Antônio Augusto Gomes Batista. Apresentação elaborada por Cacilda Silveira Pinto, Maria Salomé Coelho Ribeiro, Maria de Lourdes Coelho. Alfabetização e Letramento. Fundamentos Teóricos. Objetivos específicos. Seção 1. Compreender o conceito de alfabetização. Seção 2. Identificar os principais fundamentos teóricos que sustentam o conceito de alfabetização, aprofundando o domínio desse conceito. Seção 3. Compreender o conceito de letramento. Alfabetização e letramento. Fundamentos teóricos. Alfabetização é o termo que designa o ensino e o aprendizado de uma tecnologia de representação da linguagem humana. A escrita alfabética ortográfica. O domínio dessa tecnologia envolve um conjunto de conhecimentos e procedimentos relacionados tanto ao funcionamento desse sistema de representação quanto às capacidades motoras e cognitivas para manipular os instrumentos e equipamentos da escrita. A escrita é um sistema de representação da linguagem verbal. Exerce, portanto, uma função simbólica. A linguagem se realiza por meio de signos linguísticos. Os signos possuem sempre duas faces: o significado ou ideia e o significante, conjunto de sons articulados ao qual associamos um significado. As letras representam o significante do signo linguístico. Os sons da língua. A ideia que formulamos ao falar ou ouvir uma palavra é um significado. Condições necessárias para a aprendizagem da linguagem escrita. 1. Saber que signos servem para representar algo que está ausente e que integra um sistema de representação, assumindo sua função simbólica. 2. Saber que os sinais não representam diretamente as coisas ou a realidade. 3. Saber que os sinais que são utilizados para representar a linguagem verbal representam um tipo de escrita. 4. Entender que a linguagem verbal se realiza por meio de signos linguísticos. 5. Saber memorizar os sinais para operar com os símbolos. 6. Desenvolver um conjunto de procedimentos relacionados à própria grafia e reconhecimento dos signos linguísticos. Aprendizagem da língua escrita. Ideias sobre a psicogênese da língua escrita. A criança que vive em sociedade letrada começa a apropriar-se da escrita antes mesmo de entrar para a escola. O processo de apropriação da língua escrita não é uma imitação mecânica. Possui uma natureza conceitual, isto é, resulta de uma atividade complexa que envolve a formulação de perguntas e a construção de hipóteses buscando compreender o que é escrita e ela como funciona. As hipóteses feitas pelas crianças se manifestam em tentativas de escritas e não podem ser consideradas erros. A apropriação da escrita envolve construções progressivas por meio de reelaboração de hipóteses anteriores. Como a criança aprende a língua escrita? Hipóteses elaboradas pela criança na apropriação do sistema de escrita. Com base nas ideias gerais sobre como os seres humanos aprendem, as pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita mostram que as crianças desenvolvem hipóteses que apresentaremos a seguir. Com base nas ideias gerais sobre como os seres humanos aprendem, as pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita descobriram que as crianças desenvolvem hipóteses que apresentaremos a seguir. Um nível pré-silábico. 1.1 Distinção entre modo de representação icônico e não icônico. Supondo que a escrita representa objeto e não o seu nome, a criança usa desenhos, rabiscos e garatujas. Representa a ideia. No esforço para compreender a escrita, a criança percebe que a escrita representa não o significado do signo linguístico, mas o seu significante. Começa a usar sinais gráficos, letras e números. Através de intervenções da professora, a criança busca definir critérios para escrever. Estabelece 2 princípios. 1. Quantidade mínima de letras. Uma palavra para ser lida precisa ser escrita, no mínimo, com 3 letras. 2. O princípio de variedade interna de letras, de acordo com o qual uma palavra para ser lida deve apresentar caracteres diferentes.
Estes dois critérios são de fundamental importância porque funcionam como fator de desequilíbrio das hipóteses construídas, permitindo novas construções. 2. Hipótese silábica. A criança constrói a hipótese silábica ao fazer a relação entre a fala e a escrita. Quando passa a ouvir palavra por palavra, um primeiro movimento é analisar o número de sílabas e colocar uma letra representando cada sílaba. Essa hipótese começa a ser desestabilizada pelos conflitos gerados pelos critérios de quantidade mínima, variedade interna de letras e ao escrever palavras já conhecidas. Na busca de soluções para esses conflitos, o aprendiz vai questionando suas construções e reconstruindo suas hipóteses. 3. Hipótese alfabética. Os problemas encontrados na escrita silábica fazem com que as crianças busquem novas formas de registro e passam a estabelecer que em nossa língua não se representa apenas as sílabas, mas as unidades menores que as compõem, os sons. Importante. Alfabetização, ação de ensinar, aprender a ler e a escrever, aprendizado de uma técnica. Letramento é o conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades envolvidas no uso da língua em práticas sociais, na participação da cultura escrita. Letramento é, pois, estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. Esta é uma contribuição de Cacilda, Lodin e Salomé.